Papo Sebrae. Olá, bem-vindos, bem-vindas à nossa série especial Brasília 62 anos. Histórias de micro e pequenos empreendedores brasilienses que inspiram. Hoje, Gabriela Feitosa, uma jovem de 21 anos. O hobby dela durante a pandemia, o bordado, virou negócio, empreendimento. Com uma técnica inovadora, ela abriu uma empresa de bordados artesanais e venceu, na categoria Revelação, o Prêmio Sebrae de Artesanato. Gabriela, que cursa contabilidade, procura unir a racionalidade dos números à sensibilidade artística. Vamos ouvir. Entrevista. Oi, Gabriela, super bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, e você? Estou ótimo. Me conte um pouquinho dessa sua relação com o artesanato. Como isso começou? Então, primeiramente, boa tarde para você e para quem está assistindo. A minha relação com o artesanato começou na infância, né? Eu pratiquei arte ali pelos meus 10 anos, comecei, e exerci como ofício por muito tempo, assim, até hoje. Ué, então você é empreendedora desde criança. Isso. Mas naquela época eu não vendia, né? Então, eu comecei a empreender mesmo em 2020, como venda, como ofício mesmo. Tá. Você foi influenciada por alguém da família? Você sempre gostou de artes? Eu sempre gostei de arte, sempre fui muito desse lado aí. A minha mãe, ela é artesã também, há muitos anos. E eu tenho uma tia também que está ligada a esse ramo do artesanato, que é a minha tia Sandra. Foram basicamente elas que me influenciaram bastante. Como é ser empreendedora? Como foi essa sua migração? Você começou, eu não vou dizer brincando, tá? Mas você começou sem levar muito a sério. A coisa foi amadurecendo e em 2020 a coisa ficou definitivamente séria, né? Ficou profissional. Isso. Você se profissionalizou. Você decidiu abrir uma microempresa individual. Como é que foi esse processo? Isso, foi. Tudo começou, na verdade, com um hobby, né? Porque, como eu tinha aprendido na infância, eu tinha um conhecimento já. E aí, com a pandemia, eu fiquei muito em casa, bastante em casa, então eu comecei a abordar. E aí, de um hobby, foi para um hobby lucrativo, e eu comecei a receber encomendas, e aí chegou num patamar que eu decidi regularizar, né? Com o MEI tudo fica melhor, eu tenho muitos benefícios com o MEI, então eu decidi, eu faço contabilidade na UNB, né? Então eu já sabia do processo, e aí eu decidi abrir o MEI depois que eu vi que dava um retorno bom. Agora, olha só que interessante, Gabriela. Você vai se formar em contabilidade, então você já está familiarizada com números e com a importância de zelar para o orçamento e pela disciplina Isso. orçamentária. Já é meio caminho andado nessa sua vida empreendedora, já ter a noção de que tem que ter planejamento, sobretudo planejamento financeiro? Sim, exatamente. Eu acho que o conhecimento financeiro, a inteligência financeira, ela é assim indispensável para quem quer empreender. É muito importante mesmo ter uma noção, eu acho que nem básica, é importante estudar mesmo profundamente para você aplicar tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional, na sua empresa, né? Então, eu acho que para quem quer empreender, é imprescindível manter essa inteligência financeira, estudar bastante contabilidade é imprescindível. E eu acho que foi bom para mim, né? Muito do que eu aprendo na faculdade eu consigo aplicar na prática. São coisas que eu não. Quando a gente aplica na prática, a gente aprende de fato, né? Nada como exercício, né? E eu já tinha feito voluntariado pela Receita Federal para prestar serviço sobre o MEI, mas quando eu abri o meu MEI, é que eu pude aprender de fato como é que funciona na vida real. Que legal. E, num primeiro momento, você pode até ver um choque entre a área exatas, crua, fria, muitas vezes matemática mesmo dos números, e a sensibilidade que você tem que demonstrar. Você é um artista, você é uma artesã, você foi reconhecida como o prêmio Revelação do Prêmio Sebrae de Artesanato, com bordados artesanais. Me fale um pouquinho dessa sua sensibilidade, desse seu outro lado. Eu tento manter um equilíbrio, né, entre o lado artístico e o lado profissional, que é entre exatas e humanas, né? Porque contabilidade, na verdade, tem muito da ciência social aplicada. A gente tem que saber lidar
a interpretação, né? Os números são como um auxílio, né, dentro da contabilidade. E eu acho bom esses meus dois lados, eu consigo equilibrar bastante. E os bordados? Você falou que durante a pandemia começou como um hobby, um passatempo, mas exige muita concentração, né? Concentração e paciência. Eu acho que são dois pilares que hoje, para qualquer profissional, são fundamentais, né? Isso, nossa. O bordado, ele exige, algo 100% manual, né? Então, exige paciência e muito tempo, né? Tem que saber administrar o tempo fielmente, porque eu levo em média de 40 a 30, entre 30 e 40 horas para cada bordado. Então. Espera aí, deixa eu repetir. Entre 30 e 40 horas para cada trabalho, para cada arte que você faz. Essa arte que chamou a atenção dos jurados, e que me chamou muita atenção também, foi a imagem de um lobo-guará, que é uma das imagens de Brasília, né? Isso. Do Cerrado. Aquela arte eu levei em média, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas foi mais ou menos 2 meses para eu finalizar ela, porque eu estudei bastante, né, porque tinha que ter a ver com o edital, e o edital falava sobre identidade regional, né, o Cerrado e Brasília, então eu quis representar o Lobo-Guará representando esses dois, né, porque a gente, aqui no DF, a gente mora no meio do Cerrado, né, Isso. Então eu acho que foi ideal. Agora me fala, foi uma técnica inovadora que você desenvolveu ou aperfeiçoou? Essa técnica, na verdade, é uma técnica milenar já, né? Se chama pintura de agulha. Com ela a gente consegue proporcionar realismo, né? Porque a gente consegue trabalhar com luz e sombra no bordado. Então, eu usei uma técnica já existente, mas que tem se tornado mais frequente, né? Ela tem ganhado uma repercussão maior agora. E eu usei ela para... porque é uma pena que eu não possa mostrar aqui. Se você tivesse em mãos aí, seria ótimo, mas não foi nada combinado, então provavelmente você não terá. Mas é um desenho do Guará, do Lobo-Guará, ele passa muito realismo, né? E você consegue, no bordado, trabalhar esse efeito de luz e sombra, né? Isso, exatamente. Com essa técnica, a gente consegue trabalhar com luz e sombra, né? Entre linhas claras e escuras. Então, a gente consegue proporcionar realismo. É isso que chama bastante atenção na técnica. E como está o relacionamento seu com os clientes? Você está trabalhando também em redes sociais? Sim, eu trabalho... Hoje em dia, na verdade, a minha empresa ela é 100% virtual, né? Eu não tenho um espaço físico para venda, porque eu trabalho bastante com encomendas, né? E o meu relacionamento sempre foi muito bom, eu sempre consegui ministrar muito bem isso, até porque na questão do microempreendedorismo, o empresário ele tem que saber lidar muito bem, porque é ele que vai estar à frente de todas as etapas da empresa, né? Desde o atendimento até a produção, entrega. Então, acho que é muito importante a gente poder ministrar isso. E isso. Para finalizar, o que Brasília significa para você? O que é a história de Brasília, que é uma cidade que vai completar ou está completando 62 anos? O que essa cidade te influenciou e influencia no seu trabalho? Olha, sinceramente falando, eu sou fã de Brasília, né? Eu sou brasiliense, então eu tenho muito carinho por Brasília, eu sou apaixonada pela cidade, pela arquitetura, e sempre foi algo que me inspirou bastante, porque é uma fonte de inspiração, assim, até recente, né? Brasília é uma cidade muito recente, muito nova, mas que tem muito, muito a agregar. Então, eu acho que no que a gente vive aqui, uma cidade muito arborizada, muito bem planejada, arquitetada, eu acho que consigo tirar muita inspiração daqui. Além de que a gente está no meio do Cerrado, né? Que é o meu bioma favorito, e tudo para mim é inspiração aqui. Que bom. Que continue sendo inspiração. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso, Gabriela. Obrigada. E no próximo episódio desta série, vamos conhecer a história da Adriana Ribeiro, do Salão Afrochic, uma empreendedora que valoriza a beleza negra. Até mais, pessoal!